minha mãe me concebeu, ela provavelmente não esperava que eu fosse passar por tanta coisa, mas quase passei. A minha mãe, quando a dada altura fartou-se da forma como ela estava sendo tratada, decidiu abandonar a casa do meu pai e foi-se embora para a casa da mãe dela, a minha avó, ter levado consigo os seus 2 filhos. Eu próprio, que tinha 2 anos de idade, e a minha irmã mais velha, que tinha pouco mais de 5 anos. Ela foi convencida que nunca mais voltava, decidiu nunca mais voltar para aquela casa. Era do meu pai. O meu pai tudo fez para que ela regressasse. Foi infrutífero todo o esforço que fez. A dada altura, ele decidiu utilizar a coisa mais forte que uma mãe pode ter, que é o amor com os seus filhos. Ele enviou uma carta, um bilhete. Na altura não havia SMS. Enviou um bilhete para a minha mãe dizer simplesmente: ó Clara, eu não quero ter problemas contigo. Deixe ficar os meus filhos em casa da prima Cristina. A minha mãe começou a passar por maus momentos. Aconselhou-se com a minha avó, que encorajou a minha mãe. Disse: está bem, evita problemas com o meu filho. Leva os filhos para lá da primeira Cristina. A minha mãe passou toda a noite a chorar. Eu já estava a imaginar que ia ser uma separação definitiva dos filhos. Levou os filhos no dia seguinte, preparou a trouxa com as roupas dos meninos e deixou ficar a primeira Cristina como foi ordenada. Algum tempo depois, o velho chega e leva os meninos. Leva-nos, ficamos com ele alguns dias, mas depois enviou um menino, a minha avó paterna, a mãe dele, e a minha irmã, uma prima, que já tinha sua família. Até aquele momento, eu e a minha irmã tínhamos praticamente a mesma história. Uma história comum. Mas a partir de lá, a partir daquela separação, cada um começou a escrever as páginas e os capítulos da sua história em separado. Falei dos limites. Portanto, vivi com a minha avó, como disse. A dada altura, eu ia atingir os 7 anos, tinha que me matricular para começar os estudos. O meu pai decidiu me levar para a casa dele, onde eu passei a viver com ele e com a minha madrasta. Fiquei alguns meses e comecei a estudar. Quando já ia fazer os meus 8 anos, praticamente, há quase 8 anos, chega alguém que diz que a minha tia, vizinha da nossa casa, queria falar comigo. A minha tia chamou e eu fui lá. Chego e vejo lá, sentada, e ao lado, uma senhora completamente desconhecida. Estava nos meus 8 anos por aí. Uma senhora completamente desconhecida. Eu, tímido, como sempre fui, chego e cumprimento. Boa tarde, tia. Boa tarde, senhora. Aí, quem se precipita em corresponder aos cumprimentos é a senhora, que diz, tal senhora desconhecida, que diz: está bom, menino? Está bom, Cássio? Não, você não me conhece? Antes que eu responda, a minha tia responde: acaso não conhece? Não conhece?
Esta mãe Clara é tua mãe. Lembra que eu sempre falei de mãe Clara? É também mãe de Elizabeth. Essa aqui é a vossa mãe. Mãe Inês não é a vossa mãe, esta que é a vossa mãe. E eu, na altura, não pude perceber o alcance disto. Não entendia exatamente o que era isto. Bom, fiquei algum tempo aí, uns minutos apenas. E depois fui embora. Eu tinha que me despachar porque a qualquer momento podia chegar ou a minha madrasta ou o meu pai. E era uma catástrofe. Inclusive para mim, um inocente, ingênuo, não tinha nada a ver com tudo isso. Portanto, certo que eu tinha que ir rapidamente para casa. Fui. A minha mãe, de vez em quando, enviava-me pequenas coisas. Era lavadeira e enviava-me um pedaço de sabão de Lisboa. O chamado sabão de Lisboa, sabão azul. Enviava-me biquínis. Quando eu fizesse anos, enviava-me biquínis. Aliás, enviava desde que eu estava lá na avó, mas nunca tive acesso a essas coisas. Umas moedinhas, 5 tostões, para quem conheceu as moedas, 5 tostões, 5 ruas. E quando fiz a 4ª classe, o meu pai seguiu dar uma prenda. Que prenda? Enviou-me para a minha mãe para cumprimentar. Fui visitar a minha mãe e tinha aqui no sábado regressar de domingo. Acontece que havia festa na zona, as festas freguejar. Eu e um primo mais velho fomos ver as manifestações culturais. Atrasámos a chegar a casa. Estávamos a ver Dança Congo, Teoria, uma câmara de bar, chegámos tarde. Não deu para regressar naquele dia que combinaram. Portanto, estava estabelecido. Era domingo. Na segunda-feira, muito cedo, a minha mãe preparou e mandou-me para casa. Não vos vou contar o que aconteceu por causa daquele atraso de um dia. Vivi assim. Entretanto, eu concluí a 4ª classe. Uma pessoa aconselhou o meu pai a me mandar à escola, preparatória. Antigamente havia a escola preparatória, as pessoas tinham a tendência de estudar, fazer pelo menos primeiro, segundo ano preparatório, ir aprender datilografia para depois tentar evoluir no serviço público, algo assim. E o meu tio disse, portanto, que é o velho Costa, que nós chamávamos, pediu para ele mandar a escola. Aconselhou para enviar para a escola, que eu podia viver em casa, porque o meu pai estava com alguns obstáculos, que eu podia viver em casa dele na cidade. Eu passei a viver na cidade, em casa do tal velho Costa. Aí comecei a ter um pouco mais de contatos com a minha mãe. Fiz primeiro, segundo ano preparatório. Estava disponível a me tirar, o pai estava disponível a me tirar da escola, para aprender qualquer coisa. O meu tio, que é compunhado dele, portanto, disse: deixa o pai estudar ainda, ele está a estudar bem, deixa chegar pelo menos o 3º ano. Portanto, 5º ano. Fui estudando, fui até o 5º. Depois, o velho disse ainda: mas o rapaz é bom, está a estudar bem, deixa ele até 7º uma vez. Continuou lá em casa. É assim que eu acabei por estudar. Depois apanhei a bolsa, fui fazer a formação, vim, voltei, fiz o mestrado. Apesar dessas barreiras todas, tive oportunidades, portanto, e cá estou eu convosco, merecendo alguma consideração vossa e das pessoas com quem eu partilho no meu dia a dia. Esta pequena história é para que as pessoas vejam, como disse Barrocas, há
há muitas barreiras que se nos aparecem pelo caminho. E nós temos que ultrapassar essas barreiras. É preciso termos oportunidades. Dando oportunidades às pessoas e elas, sabendo aproveitar, conseguem progredir, conseguem segurar-se na vida. Daí que eu acho que o nosso país, que está a precisar tanto de bons líderes, precisa de dar oportunidades às pessoas para que elas possam se formar, se preparar-se para ser de facto aquele bom e grande líder. Mas para que um bom líder tem que ter um conjunto de requisitos que eu penso. Há várias definições, 300 e tais definições de liderança. Portanto, se formos ver os requisitos todos para ser um bom líder, haveremos de ver muita coisa. Um bom líder, penso eu, deve ser uma pessoa humilde, muito humilde, ao ponto de reconhecer as suas limitações e os limites. Limitações são aquelas fisiológicas, físicas, psicológicas, etc., aquelas que são da própria pessoa. Os limites são impostos por lei, por tua natureza, etc. E aquele indivíduo que é capaz de reconhecer essas falhas, de conhecer esses limites e limitações, de certeza que estará à altura de compreender os outros, estará à altura de aceitar as críticas, aceitar as propostas dos outros, ser um bom ouvinte. Ele tem que saber escutar. Um líder tem que saber escutar e compreender as lições da vida e daqueles que ensinam, que é o seu coletivo. Ele deve saber criar o respeito no coletivo. A nível nacional, por exemplo, tem que fazer com que o povo o respeite, mas ele tem que respeitar também esse mesmo povo. O respeito e confiança tem que ser de unível. Tem que ser capaz de inspirar as pessoas, inspirar o coletivo. Se aquele que não é capaz de inspirar, nem vale a pena tentar ser líder, porque ele, a dada altura, não terá seguidores. Os seguidores só seguem as pessoas que conseguem inspirá-los, conseguem fazer com que as pessoas conseguem pensar no objetivo que é comum, que é coletivo. Senão, o líder ficará sozinho, acabará por deixar de ser líder, porque ele não terá seguidores. Tem que ser preparação, não é disso, tem que ser alguém que tem uma visão aberta, que conhece o mundo, alguém que consiga abrir as portas com alguma facilidade. Isto é imposto pela nossa condição, a condição específica de São Tomé de Aquino, e é imposto também pela nossa situação, portanto, da globalização, por Deus. Tem que ser exemplar. As pessoas seguem aqueles em quem têm consideração, aqueles que têm um comportamento exemplar. Tem que ser democrático. Significa que ele ouve as pessoas, ele faz com que as pessoas participem no processo, portanto, de gestão. Ele necessariamente tem que ter o sentido de humanismo, ele tem que ser humano. Só um humano é capaz de compreender que os outros são falíveis e que as falhas também podem ser dele. Senão, ele corre o risco de considerar tudo que é bom são louros para ele, o que é mau é para castigar os outros. Um líder não pode ser assim. Tem que ser visionário, proativo. Ele deve ser alguém que consegue ver o que está para acontecer e agir durante a situação. Deve agir com amor. Só assim é que ele consegue pensar na natureza, pensar no ambiente, pensar no futuro. Portanto, um líder tem que ter esses requisitos todos. Tem que ser sereno. Um líder deve ser uma pessoa serena. Não deixar que as coisas caem em cima, mas quando está numa situação de adversidade, deve saber como agir para que ele possa tomar as melhores decisões possíveis. E é a serenidade que ajuda. Isso vai me lembrar, a questão de serenidade vai lembrar de uma pequena história, quando eu estava no governo. A dada altura achamos que o primeiro-ministro tinha pedido demissão. Ele não pedia. Era tão sensato que não pedia, porque ele sabia que ia prejudicar o país. Mas nós, os membros do governo, dissemos que temos de sair deste governo, por causa de várias complicações que nós enfrentávamos, por causa de questões de relações institucionais.
apesar de toda a nossa pressão, não pedir demissão. Nós decidimos, vamos pedir demissão. Então reunimos no meu gabinete, fizemos uma carta, imprimimos, todos os colegas assinaram. Quando já íamos sair, um colega mais velho do governo disse: ó jovens, não vamos fazer isso. Assim vamos prejudicar o país. Vamos deixar isto de carta, vamos à reunião do Conselho que não estava previsto, Conselho de Ministros, e não façamos. Isto, cada um olhou para o outro, pensando que fosse uma traição do colega. Mas não. É a questão de sensatez. É a questão do bom senso. É a questão de saber escolher o melhor momento para tomar as decisões. A serenidade. Chegamos ao Conselho e o Primeiro-Ministro a falar numa das suas passagens, sem saber que nós tínhamos preparado, eu chamo de golpe, estávamos a preparar. O Primeiro-Ministro diz: temos que ser serenos, ainda que a caminhada seja longa. Isto me marcou. E eu peço a todos que sejam serenos, querendo ser de facto líderes, querendo pensar em resolver os problemas do seu coletivo, independentemente dos problemas que vai vendo, vai enfrentando, devemos ter sempre serenos. A serenidade nos permite auscultar, permite ouvir, que não é a mesma coisa, permite decidir com calma, permite-nos adotar as melhores decisões para os problemas que nós enfrentamos. Eu acho que isto é uma lição que todos devemos aprender, porque agradeço e vamos ser serenos, ainda que a caminhada seja longa.